Olá, eu sou o Clayton Macedo, diretor de comunicação da SBEM. Estou aqui no Congresso Europeu de Diabetes em Viena com o meu amigo Dr. Cristiano Barcelos, que é diretor do Departamento de Endocrinologia do Exercício e do Esporte da SBEM, e a gente vai conversar sobre um tema muito importante, que é o impacto do exercício físico e principalmente, não é, Cris, do nível de exercício físico na mortalidade e em eventos cardiovasculares. Então nós assistimos à apresentação de um trabalho dinamarquês com 11.300 indivíduos diagnosticados com diabetes tipo 2 recente, nos últimos 2 anos. Cris, fala um pouquinho desse trabalho e depois a gente troca algumas conclusões. Interessante, Clayton, e o pessoal que está vendo a gente aí. Foi um estudo prospectivo, isso que é muito interessante. E nesse estudo, esses pacientes recém-diagnosticados com diabetes tipo 2, Clayton, eles foram avaliados com relação ao nível de atividade física. Eles usaram uma escala, que é de Salt and Green, que é dos anos 60, vem sendo atualizada, assim, mas a gente pode até depois comentar outras formas para o colega que está aí assistindo a gente avaliar como que é a intensidade do exercício. A verdade é que eles tinham como desfecho ali, né, principal, mortalidade e MACE de 5 pontos, que é o que a gente muitas vezes vê nos trabalhos: infarto, AVC não fatal, morte cardiovascular, revascularização e também insuficiência cardíaca. Então eram 2 desfechos, esse MACE e a mortalidade por qualquer causa. E assim, esses pacientes, eles autorreferiam como que eles faziam exercício e se faziam exercício, intensidade e se faziam ou não. E foram separados em sedentários, aqueles que faziam exercício leve e aqueles que faziam exercício moderado a vigoroso, né? Pedalavam, faziam corrida de forma mais intensa. E olha o que aconteceu. Eles acompanharam esses pacientes por 8,4 anos, praticamente 8 anos Excelente. e meio. É um senhor acompanhamento, Sim. um senhor follow-up, né? E acontecer o seguinte, só que eu vou pegar uma colinha aqui, que são muitos dados, né? A gente acabou de ver o estudo. Ocorreram 1.149 eventos cardiovasculares maiores da MACE e morte por qualquer causa, 1.048 óbitos. E aí, eles fizeram o seguinte, eles fizeram uma análise ajustada e eles viram que quem praticava atividade física leve, quando comparado aos sedentários, eles tiveram uma redução, pessoal, de 21% dos eventos cardiovasculares, a MACE de 5 pontos, e 27% de mortalidade por qualquer causa. Só que assim, eles se preocuparam em fazer um ajuste para alguns fatores de risco que são muito comuns, assim, que poderiam ter enviesado esses resultados. Então eles fizeram um ajuste para nível glicêmico pela hemoglobina glicada, perfil lipídico, função renal, pressão arterial. E sabe o que aconteceu depois do ajuste, né? Quem fazia exercício leve, né, esse grupo perdeu significância. Então, moral da história, quem manteve essa significância estatística foram aqueles que faziam exercício moderado e intenso. E aqui os números são os seguintes, pessoal. O grupo que fez o exercício intenso, eles tiveram uma redução final de 32% para eventos cardiovasculares e de 33% para mortalidade por qualquer causa. São dados muito significativos. Números impressionantes. O exercício se mostrando como um remédio para tratar diabetes. E a conclusão foi que a atividade física, né, o exercício moderado e vigoroso, para esses indivíduos recém-diagnosticados com diabetes tipo 2, acaba sendo um marcador prognóstico, né, independente para esses indivíduos. E é fundamental que o colega tenha isso em mente quando ele vai orientar a mudança de estilo de vida, porque não é só medicamento diabetes, né? Diabetes é importante você saber que tem que tratar com medicação, não existe tratar sem remédio, mas cada item é importante, a alimentação, o sono, a medicação e o que a gente está falando aqui, que é o exercício físico. Excelente, Uma Cris. coisa que eu queria comentar, Clayton, é com relação a tornar a vida do colega mais prática.
Como é que a gente pode fazer sem usar essas escalas que eles Isso, usaram eu ia te para perguntar. avaliar a intensidade do exercício? Tem uma metodologia, um teste que é validado, teste da fala ou talk test, né? Pessoal, esse método consiste na pessoa ficar muito cansada e às vezes não conseguir nem fôlego para falar. Então vamos lá. Se eu estou fazendo exercício e eu estou conseguindo falar, e eu estou conseguindo até cantar uma música, puxar aquele fôlego, o exercício é muito leve. Agora, à medida que o exercício vai se intensificando, a gente começa a ficar mais ofegante, né? A gente atinge o limiar anaeróbio e dá aquela taquipneia. Então o que acontece? Exercício moderado, eu consigo falar com você, mas eu já não vou ter fôlego para cantar. E o exercício intenso, eu não vou conseguir nem falar. É isso aí. Essa escala é sensacional, é algo prático. Mas também eu acho que deve ficar a mensagem que pouco é melhor que nada, né? E que existem outras estratégias também dentro da abordagem do paciente com diabetes, que é quebrar o tempo sedentário, por exemplo. Isso inclusive está no guideline, né, tanto da Sociedade Brasileira de Diabetes quanto da americana, não é? Então a cada 30 minutos quebrar o tempo sentado ou o tempo de tela, a combinação dos dois tipos de exercício físico, né? O exercício resistido, pelo menos 2 vezes por semana, em dias não consecutivos, trabalhando todos os grupos musculares, e o exercício aeróbio, que é o que foi testado nesse estudo, pelo menos 150 minutos por semana, de moderada intensidade também, aquele que fala, mas não canta, né? Então, 3 vezes de 50 minutos ou 5 vezes de 30 minutos. Também, pacientes que têm diabetes e têm mais idade, eles devem também associar exercício de equilíbrio e de flexibilidade. Exatamente. Então, fica a dica, a orientação em relação à prática de exercício físico regular, ela deve fazer parte da nossa conduta médica, não é, Cris? E também a gente tem a dica aqui, nós trabalhamos num modelo que nós chamamos de transdisciplinar ou talvez interdisciplinar, aonde nós devemos nos aliar a outros profissionais da saúde para melhor tratar o nosso paciente, profissional da educação física, profissional da nutrição e até da psicologia. Isso aí, Cris. Perfeito. Passada a mensagem. Passada a mensagem. Muito isso aí, pessoal. bom. Um abração.